Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, pessoal que está ouvindo a gente aí também pela internet, nós tivemos duas mensagens um pouco polêmicas esses dias. Falamos a respeito das festas, que são datas. As festas são compromisso. Compromisso é uma data. Aí contradiz aquilo que todo mundo fala, que não podemos marcar data. Realmente não podemos marcar, já está marcada já. Só temos que entender, porque Jesus morreu no dia da Páscoa, exatamente, foi sepultado no dia dos pães asmos, ressuscitou nas primícias, e o Espírito Santo desceu no dia que se cumpriu o dia de Pentecoste. Aí a Bíblia diz que ao toque da última trombeta nós seremos transformados. Então eu creio que no toque da última trombeta nós seremos transformados, estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Graças a Deus. Então nós vamos agora ler a palavra de Deus. Eu tenho um assunto aqui, eu vou tentar, são 10 pontos a respeito da salvação. Vamos falar, a mensagem hoje é uma mensagem sobre a salvação, tá ok? E nós vamos ver aqui, qual é o título da mensagem? Porque o cristão não perde a salvação. Meu Deus do céu, o que é isso, pastor? Isso aí é um conflito. Por quê? Alguém vai dizer, esse pastor é calvinista. Aí eu vou dizer para vocês, gente, eu não sou nem armeniano e nem calvinista, eu creio na palavra de Deus, porque tanto a doutrina, as igrejas que têm a doutrina de Armênio, ela tem seus erros e acertos, e o calvinismo também tem os seus erros e acertos. Então eu creio na palavra de Deus, tá bom? Então nós vamos ver aqui porque nós não perdemos a salvação. Nós vamos começar lendo uma palavra que está aqui, que vai dar o sentido, né? No caso de João capítulo 10, versículo 27 e 29, Romanos 8, 38 e 39, alguns versículos aqui, 1 Pedro também 1:5 e Judas 1:24 e 25. Vamos ler esses versículos, depois a gente vai começar a falar sobre o assunto, tá bom? Vamos ler então no livro de João capítulo 10, Evangelho de João, tá? Porque tem também as cartas. Evangelho de João capítulo 10, no versículo 27, 27, isso mesmo, 27 a 39. Leiamos então. Olha o que Jesus diz assim, olha só: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Romanos 8, 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, e nem a altura, e nem a profundidade, e nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Só mais 2 versículos aqui. 1 Pedro 1:5. 1 Pedro 1:5. Depois nós vamos sentar e vamos dar continuidade. Que mediante a fé estás guardado na virtude, ou poder, alguma tradução, de Deus, para a salvação, já prestes para revelar no último tempo, nos últimos tempos, tá bom? Vamos lá, vamos então mais um. Agora é Filipenses 1:6. Aí diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra,
a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Mais um, a gente termina aqui. Deixa eu ver, é Judas 1, 24, 25. Só mais um, Judas 24, 25. É Judas mesmo? É Judas. Judas só tem um capítulo, tá? Só tem um capítulo, 24 e 25, que é os últimos aqui. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Vamos fazer uma oração? Nosso Deus e nosso Pai, ó Espírito da verdade, Espírito Santo, nós precisamos, Senhor, da Tua direção, porque está escrito que o Senhor nos guiaria a toda a verdade, o Senhor nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor é a garantia da nossa salvação. Então nós precisamos da Tua direção nesta noite, nós precisamos da Tua luz, meu Deus. Vem iluminar o nosso entendimento, o nosso pensamento, porque aqui, Senhor, nós não queremos, meu Deus, acreditar em doutrinas arminianismo ou calvinismo, mas nós queremos acreditar na revelação do Espírito Santo, na palavra do nosso Deus dada aos nossos corações, Pai, para que nós possamos crescer em graça, no pleno conhecimento da verdade, a estatura perfeita de um varão perfeito. Meu Deus, nós te pedimos isto e desde já nós te agradecemos, agora e para sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, gente? Graças a Deus. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, pessoal, eu percebo que o fato das pessoas não compreenderem, quando eu falo pessoas, desde povo até mesmo pastores até renomados, pastores que tem canal grande no YouTube, que tem às vezes um público grande. Agora mesmo eu estava ouvindo em casa, né, um pastor pregando, e ele tinha ali uma multidão com ele falando que a gente perde a salvação sim, e ele usou aquela passagem lá em Mateus 24, que fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, tipo assim, se não perseverar, você não é salvo, sendo que o contexto daquela palavra, ela fala de salvação física, ali está falando da grande tribulação, né? O contexto de Mateus 24, ele está falando com o público judeu, e ele está falando da grande tribulação. Só que eu não quero me prender, por mais que eu seja que é difícil, em versículos que parecem falar de perda de salvação, mas vou deixar isso aí para outro dia. Nós vamos falar hoje sobre versículos que nos dá segurança da salvação. Um deles que não está aqui anotado, mas lá em capítulo 2, no versículo 8, Éfesos, a carta à igreja de Éfeso, quando ele diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a salvação não depende de você, é um presente de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha só, porque somos feitura sua, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então nós somos criados, na verdade é recriado em Cristo para boas obras. Nós não fazemos boas obras para ser salvo, nós somos salvos para boas obras.
Eu entendo que, na verdade, a questão, porque muitos pastores não creem nisso, pregam diferente, é porque as pessoas não entendem a obra da regeneração. Jesus disse certa vez para Nicodemos, todo mundo conhece a passagem em João 3, ele fala que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O homem, no início, lá no Jardim do Éden, ele tinha a vida eterna, e ali ele passou por um teste, ele tinha a vida eterna, e aí o que aconteceu? O homem pecou contra Deus, o homem falhou, e ali o homem morreu, porque a alma que pecar, essa morreria, e ali o homem morreu. Por mais que Adão e Eva não caíram duro na mesma hora, mas eles deveriam viver eternamente, só que só viveram 900 anos, que para a gente é muita coisa, mas já acaba. Só que Jesus já veio à Terra, já tem uma média de uns 2000 anos, entendeu? Olha só, como é que o tempo passa? O tempo passa. Então, às vezes a pessoa que está me ouvindo pode dizer, não tem nem 50 anos, ou não tenho nem 100 anos, mas uma hora vai acabar. Então o homem foi feito para viver eternamente. Mas o que acontece? Como o homem falhou, ali mesmo Deus faz uma promessa de salvar esse homem. Quando Deus ele pega, sacrifica um animal, faz veste para Adão e Eva, porque ali mesmo já começa ele tentar se salvar, esconder a sua própria nudez, a sua fraqueza. Ele se esconde de Deus, ele faz vestes de folha de figueira, mas não adianta, isso representa a religião do homem, seja ela evangélica, seja ela católica, seja ela espírita, seja o que for, seja não importa a denominação, a sua denominação não vai salvar você, a sua igreja não vai te salvar. A salvação é um dom de Deus, é a graça e a misericórdia de Deus. E ali Deus já começa a fazer promessa. Eu tenho que correr aqui nessa parte, porque eu não quero me prender nesse ponto, tá? O que acontece? Aí lá em Romanos fala que Jesus, ele fala o seguinte, capítulo 5, Romanos capítulo 5, logo o primeiro versículo diz que o homem é justificado pela fé, tá? O versículo 1 diz, justificado pela fé, justificado é legalizado, tá? Justo, sem culpa, ele é pela fé que ele fica sem culpa. Aí diz assim, o versículo 13 diz assim, 5,13, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, porque já tinha quebrado, o primeiro homem já tinha quebrado a lei lá, quando diz não coma desse fruto, e ele era como, consequentemente, se alguém abandona a fé, significa que essa pessoa nunca se converteu de verdade, tá? Ou seja, eu estou falando isso aqui devido aos versículos que nós lemos agora. Nós lemos João 10, nós lemos Romanos 8 e João 10, eu vou ler de novo aqui. Então, ele era a semente, quando ele pecou, que ele morreu, todos a sua semente, todos nós nascemos mortos, o homem já nasce morto. Aí diz assim, versículo 14 diz, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até que aquele que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, que está falando de Jesus. Aí diz versículo 15, mas não é assim, o dom gratuito, olha só, não é assim, é um dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos, e não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque muitos
porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação, porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Só até aqui, tem muito mais informação aqui, mas é porque aqui não estava no versículo que eu ia falar, os versículos que estão aqui, tá bom? Então, você está vendo? Dom é um presente. Você não pode dar um presente a uma pessoa e tomar. Você não pode tomar esse presente dessa pessoa. Então, nós somos a semente de Adão, morremos em Adão, mas Jesus veio como se fosse o segundo Adão. Pela graça, a misericórdia de Deus é uma oportunidade. Então, em Cristo nós nascemos de novo. O problema é entender que nem todos que estão na igreja, nem todos que professam a fé evangélica são realmente nascidos de novo. Nicodemos era um homem, era praticamente um intelectual da época, era um religioso, era um teólogo daquela ocasião, e ele veio elogiar Jesus, porque não adianta também você ser simpatizante da igreja, gostar da igreja. Não, eu gosto muito. Não adianta você falar, não, eu sou batista, eu sou assembleano, agora eu estou, em tal igreja. Uma pessoa, eu pedi ajuda para um amigo, que tem um ministério, para uma pessoa que agora está bem economicamente. Essa pessoa virou para mim e falou assim: não, mas agora eu não sou assembleano mais não. Entendeu? Olha só, é a Assembleia de Deus que salva ele ou ela. Então, olha só, agora eu não sou assembleano mais não, agora eu estou em tal igreja. Aí o que acontece? É um dom, mas nem todo mundo nasceu de novo, porque quem nasce novo é a nossa semente. Nós vamos ver a decorrer da mensagem, porque senão vai embolar o meio de campo todinho. João capítulo 10, o versículo é o 27, quando ele disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha só, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Lembra aquela passagem que Jesus fala assim: eu não os conheço? Lembra? Alguém pode pegar aquilo ali e dizer: lá, está vendo? Perdeu a salvação. Ele dirá muitos, por que ele não conhece? Porque não era ovelha, entendeu? Não era ovelha. Aí diz assim: as minhas ovelhas conhecem e ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e dou-lhe a vida eterna. Olha só, e dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer. A vida eterna a pessoa não vai receber no futuro. A vida eterna a pessoa recebe no momento que ela creu, que ela aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ela recebe a vida eterna ali. Aí está falando assim, dou-lhe a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Nunca hão de perecer, e ninguém vai arrebatar, tirar da mão dele. Sequestrar, ou arrebatar ali é a mesma coisa de sequestrar também, tá? Aí diz assim, olha só, vamos ver aqui João, no caso a primeira carta de João, capítulo 2:19, a primeira carta de João 2:19, tá bom? Olha só, saíram de nós, mas não era de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Isso é para que se manifeste que não são todos de nós. Vós, versículo 20, vós tendes a unção do santo e sabei tudo. Amém, gente? Está vendo? Aquela pessoa que não nasceu de novo,
ela se perde, ela se desvia da igreja, e para ela é como se não tivesse feito nada de errado. Aí ela fica decepcionada com a igreja, começa a falar mal dos pastores e tal. Você vê a história do filho pródigo. O filho pródigo, ele abandonou a casa do pai. Ele foi seduzido, né, pelo mundo aí fora e tal. Mas o que aconteceu com ele? No momento da dor, do sofrimento, da angústia, ele lembrou da casa do pai. E olha o que ele fala: na casa do meu pai. Por quê? Porque ele era filho. Você imagine, as pessoas não costumam dizer: é meu sangue. Não é assim que as pessoas falam com respeito a parentes? É meu sangue, é meu filho, é os meus pais. Então, não existe, carnalmente falando, humanamente falando, não existe uma ligação. Família, você sente quando alguém maltrata, quando alguém faz alguma coisa contra o seu familiar, quando aquela pessoa que é o seu sangue, você não sente isso. Então, o filho pródigo falou: na casa do meu pai. Olha só, até os empregados vivem bem, até os servos comem do bom do melhor, e eu aqui numa situação dessa humilhante. Aí que ele fala: levantar-me-ei e terei com meu pai. Então, quando a pessoa, ela não é ovelha, quando ela não nasceu de novo, ela não tem a nova natureza, ela não é salva, entendeu? Uma pessoa pode também se iludir. Quer ver identificar uma pessoa não salva? Na igreja, ela se acha muito boa, ela pensa que, não, por que você é salvo? Não, porque eu sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém, não mato, não roubo, sou uma pessoa muito boa. Lembra do jovem rico? Ele não tinha certeza da salvação, mas Jesus falou. Aí ele perguntou para Jesus: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou: tu conhece o mandamento, conhece a lei? Né? Conhece a lei? A lei veio até Jesus, durou até Jesus, tá? Antes não tinha lei, até Moisés não tinha lei, mas todo mundo pecou à semelhança da lei, porque o pecado por causa da semente de Adão lá. Então ele voltou para casa. Aí diz o seguinte: então as pessoas, elas às vezes elas pensam que tem a salvação, mas não tem. Vamos apresentar fatos que mostram a salvação. A promessa de Jesus, primeiro ponto. Vamos lá, a promessa de Jesus. Nós já lemos aí em João 10, 27. Então, pessoal, veja bem, o primeiro ponto foi esse. Jesus disse: as minhas ovelhas não vão perecer, ela ouve a minha voz, ninguém poderá tirar da minha mão. A primeira afirmação que nós podemos ter a certeza de não perder a salvação, né? Mais uma vez, não sou calvinista. Segundo ponto: quem crê em Jesus já tem a vida eterna. Vamos ver qual versículo que fala sobre isso. Aquele que converte a Cristo já possui a vida eterna. Não é uma recompensa de ser alcançada no futuro. A vida eterna não é uma recompensa a ser alcançada no futuro, ele já tem. Vamos ver isso? Em João capítulo 5, 24. João capítulo 5, 24, Jesus afirma: eu lhe asseguro, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Poxa, gente, isso aqui, só isso aqui já arrebenta. Vamos ler de novo? Não é possível que a pessoa não entenda, gente. Não é possível, eu não acredito. Eu não acredito na palavra, não. Eu não acredito que a pessoa não entenda isso. Olha só,
João 5,24, Jesus afirma: eu lhe asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, ele não vai ter não, ele tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Lembra que eu falei de Adão? Adão morreu, aí Romanos 5 fala que todos nós morremos em Adão, a morte entrou através de um. Agora Jesus ressuscitou, lá no capítulo 6 de Romanos, vem falar a respeito de Jesus, que se Jesus ressuscitou uma vez, ressuscitou, não morre mais. Então, se nós ressuscitamos com Ele, não morremos mais, entendeu? Não morremos mais. Aí diz assim, vamos continuar. Também somos selados pelo Espírito Santo. Nós vemos o primeiro ponto, nós falamos sobre o quê? Primeiro ponto, falamos da promessa. Segundo ponto foi, quem crê em Jesus já tem a vida eterna. Agora nós vamos para o terceiro, selados pelo Espírito Santo. O que é um selo? O selo é uma marca, entendeu? Por isso que na grande tribulação, quem for marcado pelo anticristo, já era, está marcado, agora é dele, não tem, lá no futuro não vai ter como ter salvação, quem se for marcado. Vamos ver então, selado pelo Espírito, os crentes são selados pelo Espírito Santo, como garantia da sua redenção futura, a garantia. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, vamos ler então? Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa redenção, até a redenção daquele que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Eu estou lendo aqui na anotação, deixa eu ver se a explicação está boa, mas eu queria uma linguagem mais popular, que todo mundo usa, entendeu? Vamos ver aqui, Efésios, uma linguagem mais popular que todo mundo usa. Peraí, deixa eu ver aqui, Efésios capítulo 1, né? Capítulo 1, 13 em diante, 13 e 14, que diz assim: em quem também vós estáis, depois de que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Está vendo? Penhor. O que é um penhor? Antigamente, quando não tinha cartão de crédito, esses montes de aí como é que fala, você vê até pelo celular, você precisa de dinheiro emprestado, você tem, né, crédito. Tinha também, algum tempo atrás, antes dos cartões de crédito, tinha aí o cheque especial, o cheque. Então, quem é mais novo aí, a maioria aqui tudo mais velho, é mais novo, né, porque o mais velho que sou eu. Mas eu lembro quando era criança que tinha era lá em Cascadura, na Caixa Econômica, as pessoas tinham uma joia, precisavam de dinheiro, ia lá e penhoravam. Por que penhorava? Porque era uma garantia que você ia pagar, entendeu? Então, a garantia que nós temos da nossa salvação, quem é? O Espírito Santo. É o que ele está dizendo aqui, penhor da nossa herança, para a redenção e possessão de Deus. Não tem como uma pessoa perder a salvação. Quem é salvo de verdade, como eu falei, não tem como perder. Vamos ver então aqui, Efésios capítulo 4, versículo 30, Efésios 4, 30. Éfeso 4, versículo 30, que diz assim: e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha aí, não entristeçam o Espírito Santo,
o qual estás selado para o dia da redenção. Amém? Esse entristecer o Espírito Santo aqui não significa também de perda de salvação, não. É porque não dá para me explicar sobre isso agora, senão a gente não sai daqui hoje, tá? É uma outra situação, tá ok? Então o Espírito Santo, ele jamais vai sair de você. Você foi salvo, você foi selado, foi marcado, tá? Israel naquela época ela tinha a marca da circuncisão, não era? A circuncisão. Então hoje a marca é o Espírito Santo. Aqueles que pertencem a Israel espiritual, a igreja, ele tem o selo do Espírito Santo. Vamos então ver também, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21, mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, é Deus, do qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nosso coração. Está vendo? O penhor do Espírito em nosso coração. Agora, 4 pontos. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. 4 pontos. Vamos ver os versículos que... Isso aí todo mundo conhece. Romanos 8:1. Romanos 8:1 que diz: portanto agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Portanto agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Jesus, não há condenação, tá bom? 5º ponto: chamados, justificados e glorificados. Chamados. Vamos ver então Romanos 8:30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. O problema do calvinismo é esse ponto aqui, tá? E aos que predestinou, eles falam que uma vez salvo, salvo para sempre. O problema deles é que ele pega uma verdade e distorce a verdade. O que acontece? É como se a pessoa, Deus já escolheu antes da pessoa tomar uma decisão, tá? Fazer uma escolha, Deus dá oportunidade a ela, como deu a oportunidade a Adão, e Adão tomou a decisão errada, tá? Então, antes eles acham que a pessoa, que Deus já escolheu a pessoa antes, e aí alguém já nasceu para ir para o inferno e o outro já nasceu para ser salvo. Aí aquele que uma vez nasceu para ser salvo, que foi escolhido, que foi, predestinado, ele pode continuar pecando, que não tem problema nenhum, entendeu? Isso aí é que queima, isso aí que queima a imagem da verdadeira pregação da salvação, que você não tem possibilidade de perder a salvação por causa disso, porque na verdade Efésios diz que Deus predestinou, Ele predestinou a igreja. Mas quem é a igreja? É como se fosse assim: aqui passa um ônibus que vai para o centro de Caxias, não é isso? Que vai para o centro de Caxias. E também tem o ônibus que vai lá, ele vai um pouquinho mais, ele vai até lá no centro da cidade, né? Suponhamos, você pegou um ônibus que vai para o centro de Caxias, que para lá, mas você queria ir para o centro da cidade, então você tem que pegar um ônibus que vai para a cidade, e não o que vai para Caxias. Por quê? Porque o que vai para o centro da cidade já está predestinado a ir para lá. Entendeu o que eu estou falando? Então Deus já preparou, programou tudo. Aí a Bíblia diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas aí a pessoa ela tem que fazer a escolha. Aí Jesus fala certa vez assim lá em
Mateus, lá pelo 13, quando ele começa a falar de algumas parábolas, Mateus 13, ele fala: ó, o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro numa terra. Só que ele encontrou aquele tesouro de muito valor, aí ele foi e vendeu tudo que tinha para adquirir aquela terra. Ele vendeu. Está falando de quê? De escolha, que ele valorizou. Ele valorizou, ele viu aquela terra, não, aqui é bom. Não, eu vou fazer o seguinte. Só que para ele teria que vender tudo que tinha. Representa o quê? A entrega da nossa vida. Quando a pessoa ouve sobre a salvação, aí ela entrega da sua vida e ela aceita aquela salvação que vem de Deus, que é dom de Deus. E aí não depende da sua capacidade, da sua bondade, da sua, aquela pessoa tem uma capacidade incrível de, ela se esforçou, ela vive uma vida santa, ela é perfeita, então ela merece a salvação. Não, é Deus que dá a salvação. Aí ele fala aqui, vamos lá, Romanos 8:30, aos que predestinou, também chamou. Aí ele nos chama, amém, gente? Para essa predestinação. E aos que chamou, também justificou. Quando é que ele nos chamou? Quando nós ouvimos a palavra. Aí nós cremos, que a fé vem pelo ouvir a pregação. Quando nós cremos, nós somos justificados. Aí diz assim: e também aos que justificou, também os glorificou. Nós tivemos a fase de chamado, tivemos a fase de justificado, quando nós cremos. Então nós já estamos justificados pela fé, como diz Romanos 5:1. Já estamos justificados. A Bíblia diz que nós somos justos, sabia? Não é justiça própria não, tá? Não é porque a gente é bonzinho, porque eu sou bonzinho não, mas Deus nos vê justo. Nós somos justos para Deus, tá bom? Aí agora ser glorificado só no futuro. Aí nós vamos ser justificados, glorificado. Falei errado, glorificado. 6, para a gente, vamos lá, vamos terminar isso aí já. 6, o novo nascimento, tá? O novo nascimento. Quando somos salvos, experimentamos um novo nascimento. Esse novo nascimento pode ser revertido em um verdadeiro cristão, e não pode o seu estilo de vida anterior, ou seja, não pode voltar ao seu estilo de vida anterior, que eu quero dizer. Vamos ver 1 João 3,9. 1 João 3,9. Acha aí na sua Bíblia, 1 João 3,9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Meu pai, lembra do início da mensagem que eu falei? Eu não sei que os pastores não entendem isso. Quem não crê que o cristão não perde a salvação, porque ele não compreende isso. Nós tínhamos uma velha semente, a semente de Adão. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos uma outra semente, e essa semente, ela está no nosso espírito. Só que, pastor, e a pessoa? Isso quer dizer que a pessoa não peca mais, não faz? Não, claro que peca. Por isso que João diz, no Evangelho de João, as cartas de João diz: se alguém vive pecando, esse não é nascido de Deus. Todo que é nascido de Deus não vive pecando. Todo aquele que é nascido de Deus, está aqui, não vive na prática do pecado, porque a semente que está nele não pode
viver, estar no pecado. Ou seja, aí entra aquela parte que Jesus disse no jardim de Getsêmani para os discípulos: orai para não entrar em tentação, porque o espírito está pronto. Por que o espírito está pronto? Porque o espírito recebeu a nova semente eterna de Cristo, é a semente de Jesus. Só que ainda enquanto a gente estiver nesse corpo, nós não fomos glorificados ainda. Aí lá em 1 Coríntios capítulo 15, não sei se é o 50, 51 por ali mais ou menos, vem a falar que o corruptível será revestido de incorruptibilidade. Por isso que nós temos a cruz para carregar o dia a dia. O apóstolo Paulo reconhece isso. Paulo fala no capítulo 5 da justiça da fé, que em Jesus todos nós somos salvos. Mas no capítulo 6, ele responde uma pergunta: que diremos, pois? O povo perguntando: vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele fala: de modo nenhum. Mas no capítulo 7, ele fala do conflito que a gente vive todo dia, porque é como se você é uma nova criatura, você tem uma nova natureza, uma nova semente, mas ao mesmo tempo você sente alguma coisa que te impulsiona para o erro, para o pecado. Eu estava até falando não sei se foi com a minha esposa ou com alguém que estava falando, que às vezes está no trânsito na rua, né? Aí você leva uma fechada, acontece alguma coisa, aí a sua carne tenta. Outro dia eu já fiquei, eu não xinguei, não falei, claro que eu não vou xingar, né? Mas, sabe, uma reação. Aí eu tive de falar para mim mesmo, eu tive de falar comigo mesmo. Eu falei assim, falei para mim, para Deus, não deixa eu como é que fala a palavra, sabotar. A minha carne tenta me sabotar. Aí eu falei: Jesus, não deixa me sabotar não, não deixa me sabotar não. Entendeu? Porque aí todo dia aquela luta tenta te sabotar. Aí, se você cair nesse erro, você tem as consequências aqui na terra, mas isso não significa que você perdeu a salvação, tá bom? Para a gente entender melhor sobre isso, depois você leia lá 1 Coríntios capítulo 3 até o capítulo 5, você vai ver Paulo falando de um homem lá, e Paulo fala que a igreja, tinha pessoas na igreja cometendo coisas pior do que o mundo lá fora, e as pessoas iam morrer. Ele falou: olha, pela autoridade que eu tenho, eu vou entregar a Satanás. Para quê? Para que o espírito dele fosse salvo. Entendeu? Porque essas pessoas estavam dando mau testemunho dentro da igreja. Mas na verdade, uma pessoa nascer de novo, aí Paulo fala no capítulo 7: poxa, o bem que eu quero, esse não faço, o mal que eu não quero, esse faço. Aí ele chega a um ponto de dizer: maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí mais à frente, no capítulo 8, no capítulo 8, do versículo 1, ele diz: agora nenhuma condenação há. Ou seja, o Espírito Santo vem e consola ele, entendeu? O Espírito Santo vem e consola ele. Bem, então, todo que é nascido de Deus é uma nova semente. Por isso que ele não perde a salvação. Ele é nascido de Deus. Sétimo ponto, vamos lá para a gente terminar: a fidelidade de Deus. Deus é fiel para completar a obra que começou em nós. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8 e 9. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8 e 9. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8 e 9. O qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui está falando o quê? Da fidelidade de Deus. Ele confirmará até o fim. Aí não é aquela passagem: quem perseverar até o fim será salvo. Ali está falando de outra coisa, outra ocasião.
da grande tribulação, que as pessoas que perseveraram para viver até o dia do milênio, aí ele vai sobreviver numa situação braba que vai ser. Vamos, o 8, a obra completa de Cristo. A salvação é uma obra completa de Cristo, e não é algo que podemos conquistar ou manter por nossos próprios méritos. Nós não podemos conquistar a salvação e nem mantê-la pelos nossos próprios méritos. Vamos ver o versículo, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6, que diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Esse dia, inclusive, em algumas Bíblias está em letra maiúscula, tá bom? Então, Filipenses 1:6. Vamos, 9, o amor inseparável de Deus. Esse todo mundo conhece, Romanos 8:38, que diz assim, essa palavra, essa aqui todo mundo conhece já, mas não sei porque as pessoas parecem que conhecem, mas não entendem. Misericórdia. Vamos ver aqui, Romanos 8:38 e 39, que diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu Deus do céu, Jesus é forte. Vamos lá, vamos então ao último agora, guardados pelo poder de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, que diz assim: que mediante a fé estás guardado na virtude de Deus. Virtude é poder, com a tradução, tá? Para a salvação, já preste para ser revelada no último tempo. Amém, gente? Nós já somos salvos. A salvação será revelada no último tempo, ou seja, naquele dia, aqueles que se enganam, que pensam que são salvos, porque confiam em si mesmo, confiam na sua própria capacidade. Inclusive, gente, quanto mais, até os que são salvos, se você ficar dependendo, acreditando na sua própria força, mais possibilidade você tem de falhar, se você acreditar em si mesmo. Vamos lá, 2 Timóteo, aqui nós estamos vendo agora sobre guardados pelo poder de Deus. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, que diz: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei quem tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Às vezes a pessoa bota o dinheiro no banco. Eu conheço gente que tem dinheiro no banco com medo do barbudo levar o dinheiro dela. Mas não tem jeito, gente. Daqui um dia não vai ter mais dinheiro, nota, mas não, né? Começou pelo Pix. Eu mesmo quase não uso mais dinheiro, nota, difícil. Fica uma merrequinha na carteira, mas é Pix. Daqui um dia vai ser tudo assim. Então, querendo botar qual é o nome da moeda, sabe? É o Drex. Então, estão querendo botar o Drex. Aí já era. Você, o dia que o governo falar, não, seu dinheiro é meu, e aí, como é que você vai dizer que não? Entendeu? E diz que eles querem colocar assim, tipo assim, você tem um certo tempo para gastar aquilo ali. Se não gastar, zera tudo de novo. Dizem que na China é assim, né? Então, tem um depósito, mas guardado por Deus, não pelo homem.
Gente, eu pensei que era só 10 pontos, mas tem mais um aqui, o 11. A gente termina aqui, tá? Só isso aqui. Deus impede que os verdadeiros cristãos abandonem a fé. Deus impede que os verdadeiros, quem nasceu de novo, não é aquele que é a semente de Adão, não, é o que é a nova semente, tá? Judas 24, Judas acho que é versículo 24, 25, é só um capítulo só, gente. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador, nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém e amém. Amém. Então nós concluímos o que? Através desses textos bíblicos, porque a gente não tem como a gente perder a salvação. Amém? Não tem como a gente perder a salvação. É porque as pessoas não conseguem entender isso. Quem não crê nisso, até pessoas que são até salvas, pastores até sinceros, homens de Deus, eu conheço muitos sinceros homens de Deus, são homens de Deus mesmo, mas eles pensam, ensinam para o povo, aí o povo fica naquele esforço quanto mais você se esforça fisicamente para ser santinho, mais você tem a tendência a falhar. Você lembra lá no jardim de Getsêmani, aquele dia foi um dia terrível para Jesus como homem. Foi um dia terrível, e chega a falar que foi tipo assim um espanto, desceu um terror, um espanto. Olha, você imagina Jesus descer sobre ele, e ele falou para os 3 discípulos assim, os outros ficaram mais longe, ele levou 3 e ficou a distância de um tiro de pedra com a mão, uma distância mais ou menos, não sei qual é a distância. E a Bíblia diz que Jesus caiu de joelho ali, orava e dizia: Pai, eu sei que tudo é possível para ti, se for possível, passa de mim então esse cálice, todavia seja feito o que tu queres, não o que eu quero. E ele orava ali, e quando ele volta, que ele olha para os discípulos, estava todo mundo pesado de sono, igual eu hoje de manhã lá na sede. Gente, que luta, para me levantar hoje de manhã foi uma luta. A carne dizia: não, fica em casa, não vai não, né? Igual na pandemia, fica em casa. Aí, gente, foi uma luta. Aí o discípulo estava lá, aí Jesus disse: oreis para não entrares em tentação. Se não orar, gente, a pessoa entra em tentação. Mas pastor, se a pessoa cair, ela não é salva pela sua própria justiça, tá? Ela é salva pela graça de Deus, a misericórdia de Deus, porque é um ser humano, gente, ele pode tropeçar, amém? Mas ele é nova semente, não tem como ele morrer. Ele ressuscitou com Cristo, não tem como ele morrer mais. Ele é nova semente, ele não é mais a semente de Adão. Amém? Graças a Deus. Vamos orar então, vamos ficar de pé. Eu não sei quem aqui tem a certeza, quem não tem. Às vezes a pessoa é salva, mas por causa dessas palavras, né, aí ela fica tentando ser boazinha pelas suas próprias forças e piora. Se ela não orar, oreis para que não entre em tentação. Jesus diz assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Viu? O espírito está pronto, ou seja, nova semente, é salvo, mas a carne é fraca. Mas a carne, o reino de, olha só, a carne não pode entrar no reino de Deus. A Bíblia diz:
que carne e sangue não herdará o reino de Deus, mas aqui na terra ela pode te sabotar, atrapalhar nossa vida financeira, familiar, conjugal, sentimental, um monte de área da nossa vida que ela pode sabotar e te atrapalhar. Entendeu, gente? Então não vamos deixar. E fora aqueles que não são salvos porque acreditam que ela é boazinha, ela acredita na sua própria capacidade de ser salvo. Vamos falar com Deus então? Oh, aleluia. Espírito Santo, nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos, Jesus, venha neste momento, meu Deus, fortalecer o nosso coração, o nosso entendimento, pois Paulo, ele chega a desabafar, falando da sua luta, mas o Espírito Santo veio até ele e falou: nenhuma condenação há, nenhuma condenação há. Meu Deus, no capítulo 7 ele fala da luta da carne que ele vivia cada dia, mas no 8 o Senhor fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque o que era impossível na carne, Deus condenou na carne de Jesus, para que os preceitos da lei se cumprissem em nós, para que nós sejamos justificados. Por isso, meu Deus, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala também que nós somos a justiça de Deus, que Jesus, sendo justo, se fez pecado, substituiu a gente, e nós, meu Pai, que éramos pecadores, somos feitos justos. E somente quando cremos nisso e temos uma vida de oração e jejum, é que nós conseguimos dominar a nossa natureza, a nossa carne, porque até o dia que nós vamos ser, meu Deus, justificados, até o dia que nós vamos ser glorificados, aliás, justificados nós já somos, eu até falei errado, Senhor, nós justificados já somos, até o dia que sejamos glorificados. Porque meu Deus, o corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Nós fomos escolhidos, chamados, justificados e seremos glorificados. Oh Pai, vem Espírito Santo, porque nós precisamos de Ti, Senhor, nós dependemos de Ti, Senhor, nós carecemos da Tua misericórdia, da Tua bondade, para que nós possamos, meu Deus, nos fortalecer em Ti, Senhor. Tu é a nossa força, Tu é a nossa força. Sem o Senhor nada podemos fazer. Fala com Deus agora, fala com Deus agora, porque a nossa carne todo dia tenta sabotar a gente, todo dia no trabalho, em casa, na rua, até na igreja, qualquer lugar, porque ainda estamos nesse corpo. Por isso que Paulo disse: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará? Mas graças a Deus, por Jesus Cristo. Ele falou que com a carne ela tenta nos levar ao pecado, e às vezes até falhamos, mas, meu Deus, com o nosso entendimento, com o nosso espírito, nós somos justificados, nós servimos a Deus, e o Espírito Santo nos fortalece. Venha nos fortalecer, Deus, venha nos fortalecer. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, agora e para todo sempre. Amém.